A Batalha do Apocalipse, capítulo 2. Babel a Antiga. Mesopotâmia, 2334 a.C. A Torre de Babel. A comitiva militar babilônica deixou o sítio das grandes colinas e ganhou a estrada pelo deserto rochoso. 50 soldados de elite, em seus cavalos e charretes, escoltavam uma única mulher, uma feiticeira, trazida por eles de Canaã por ordem do seu rei, Nimrod. Presa por correntes a uma coluna de ferro, afixada no cargueiro de uma carroça vulgar, a moça tentava procurar uma posição confortável, mas as amarras a esticavam. Seus cabelos negros estavam sujos, cheios de terra, e a alva pele castigada pelas tempestades de areia. Sentia fome, sede e calor, sob o forte sol da árida planície. Dos pulsos, algemados por toda a viagem, escorriam filetes de sangue. Amordaçada, ela quase não conseguia respirar. Shamira era conhecida em toda parte como a feiticeira de Endor, nome que indicava sua aldeia de origem. 16 guardas a vigiavam de perto, cercando a carroça em movimento. Usavam primitivas armaduras de ferro e elmos com formato de ogiva. Suas armas eram a lança, o arco e a faca longa, e alguns carregavam escudos. Naquelas terras do Oriente, a cativa era famosa por sua necromancia, o ramo da magia que estuda os mortos e o mundo espiritual. Era tida como uma bruxa terrível, mas os lábios compreendiam que os necromantes não eram essencialmente malignos. Lidar com os mortos não significava necessariamente trabalhar o bem ou o mal. A vida e a morte são leis naturais, às quais todos estão submetidos. E os necromantes devem, melhor do que ninguém, entender a neutralidade do processo vital. Em Babel, o rei Nimrod não era só o líder político, mas comandava o exército também. Diretamente, além de ser um exímio lutador, nunca perecia em combate, mesmo depois de atingido por mais de 100 flechas. Seu povo acreditava que ele era invulnerável, graças à bênção da deusa Ishtar. Com sua força avassaladora, Nimrod já havia sobrepujado a Suméria, a Acádia e a Assíria. E isso era a maior parte do mundo, no século 24 a.C. Mas uma tribo de nômades do deserto, chamada Filhos de Jafé, desafiava sua pujança. O soberano não conseguia encontrá-los, mesmo enquanto infligiam pesadas perdas aos babilônicos. Como se não bastasse, os tribais mataram seu pai, Cush, queimaram o corpo e esfarelaram a ossada, guardando apenas o crânio chamuscado, o qual enviaram de volta aos inimigos. No processo, submeteram o velho monarca a um ritual de purificação, uma cerimônia sagrada que condena ao inferno o espírito do falecido e liberta a alma dos que pereceram em agonia sob seus comandos cimérios. Com o assassinato do seu protetor, Nimrod mergulhou na insanidade. Enquanto aguardava a vitória final contra os filhos de Jafé, decidiu que, para ele, o mundo dos homens não seria o bastante. Seus domínios se estenderiam também à esfera celestial, à terra dos anjos, a morada de Deus. Para isso, fez de seus conquistados escravos e os usou para iniciar a construção de uma torre que, segundo ele, alcançaria o céu. Shamira já tinha ouvido falar do fabuloso edifício, mas não estava preparada para aquela aparição. Quando a comitiva se desviou à planície, a feiticeira avistou a silhueta de uma montanha fina que subia em espiral. Estavam então a 200 quilômetros da capital e o sol ofuscava sua vista. Mas no instante em que a carroça virou de direção, teve uma revelação impressionante. Não é uma montanha, é uma torre. Observe, mulher, a magnífica Torre de Babel, a maior construção já erguida pela raça humana. Rejubilou-se o capitão, cheio de orgulho nacionalista. Goze este momento, pois de todas as maravilhas esta é a maior. A feiticeira de Endor não discordou. O monumento era espantoso.
Nem mesmo na era moderna contemplaria tão extraordinária edificação. Era boa com números e calculou que sua ponta, inacabada, já chegava a 1000 metros de altura. De longe, a estrutura era cônica. Larga na base, ia se afunilando no topo. A parede externa era ladeada por uma rampa contínua, que subia em espiral, delimitando seções. O arcabouço era essencialmente de pedra e adobe, mas nos níveis inferiores os escravos trabalhavam no acabamento, preparando placas de bronze para revestir as paredes. O acesso ao interior já era possível nos primeiros andares, projetados para abrigar os escritórios reais. Escadarias e andames cingiam a baixia em construção, e nela trabalhavam 60.000 operários. Como formigas, subiam e desciam pela rampa externa, executando uma tarefa contínua, tal qual uma linha de produção tenebrosa. A Torre de Babel estava sendo edificada dentro dos muros da capital, que por si sós já eram altíssimos, somando 50 metros do chão às guaritas. As muralhas de ferro enegrecido imitavam uma terrível onda negra, que se precipitava sobre os invasores. Na época, os babilônicos eram os únicos hábeis na manufatura do ferro, o que tornava insuperáveis suas armas. As únicas construções mais altas que o muro, as quais Shamira podia avistar, eram a torre e o zigurate, uma imensa pirâmide de degraus, toda revestida de prata, que abrigava no cume o trono dourado do rei. Sob a proteção do nosso senhor Nimrod, o imortal, o povo da Babilônia tocará as bordas do céu, continuou o capitão, e invadirá o reduto dos anjos, e governaremos todo o universo. Para Shamira, aquele discurso era um delírio abismal. Qualquer um que conhecesse o mínimo sobre os reinos espirituais sabia que o paraíso celeste não estava acima das nuvens ou da atmosfera, mas em outra dimensão. Além dos pianos austral e etéreo, era só acessado por raros portais, vigiados por criaturas incríveis. Não importava quanto subissem, jamais chegariam ao céu que pretendiam. A motivação de toda uma civilização, ela reparou, evidenciava a ignorância de seu soberano, ou a esperteza de quem o controlava. Alto, homens! Gritou o capitão, e a comitiva parou. É hora do almoço. Mas sejam breves. Em 3 dias estaremos cruzando os portões de Babel e entregando ao imortal os frutos da nossa missão. Ele desviou o olhar à feiticeira e então reforçou. Não demorem com a ração nem amoleçam o coração. Somos babilônicos, filhos da terra e descendentes de Adão. A maioria dos soldados viajava a cavalo, mas um time de vanguarda conduzia charretes de 2 rodas, belicosos veículos reforçados com folhas de cobre. Um dos dianteiros era o capitão Pazuno, um sujeito bruto, de cabelos negros e crespos. A barba era cheia, encaracolada, e em sua armadura estava gravado, em alto relevo, o rosto de um touro enfezado, símbolo do poder nacional. Para a ligeira refeição, os guardas tiraram carne e pães de seus embrulhos e destamparam as bexigas de água. Então Pazuno ordenou a um dos guerreiros. Narro! Chamou, cuspindo migalhas no chão. Alimente a bruxa. Descontente e temeroso, o jovem oficial acatou o comando, sem saber por que fora escolhido. Narro, como a maioria dos babilônicos, era um homem cheio de fúria e malícia. Tinha um rosto marcado por cicatrizes de sucessivas batalhas e era amante da violência. Subindo a carroça, o soldado encarou a necromante, imaginando, no íntimo, que segredos ela escondia. A moça, coberta só por um vestido rasgado de lã, tinha parte dos seios brancos à mostra. Os cabelos pretos reluziam ao sol, e os olhos eram como pérolas negras no leito marinho. Mas o que excitava o depravado não era a beleza do corpo perfeito, mas sua situação degradante, suja, amarrada, ensanguentada e à mercê do ardor masculino. Cumprindo a ordem, Nahor puxou a mordaça de Shamira e levantou o cantil. Tem sede? Perguntou o sádico, sorvendo ele próprio um gole profundo. Deixou que a água escorresse pelos fios da barba e sorriu entre os dentes.
todo molhado, aproximou o rosto ao da mulher, procurando um beijo forçado, mas ela o repudiou, desviando a face. Os outros guardas caíram na gargalhada, debochando do conterrâneo, desprezado pela bruxa infernal. O motejo deixou o oficial ainda mais irritado, e ele puxou a moça pelos cabelos, trazendo-a para junto de si. Sua víbora endoriana, acha que tenho medo dos seus encantamentos? Vou mostrar-lhe toda a pujança de um legionário. Uns 20 homens já se aglomeravam ao redor da carroça, aguardando o grotesco espetáculo. Conviviam com Nahor já havia alguns anos e conheciam sua fama de bárbaro estuprador. Cuidado, zombou um deles. Ela vai te lançar uma maldição e perderás a potência. Para o abismo com as bruxarias, ele retrucou, em meio à torrente de risadas cruéis. Vou fazê-la sangrar, agora não só pelos pulsos. Despindo-se, o bruto lançou as mãos aos seios da moça, ao mesmo tempo em que rasgava suas vestes. Em resposta, a feiticeira não reagiu, mas iniciou o murmurar de uma dezena de palavras estranhas. Zid-rir ningri, Enecampa, Zid-ingir, Enu, Enecampa. Está rezando, sugeriu um batedor irônico. Está dando graças por ter encontrado homens tão viris no deserto, emendou um arqueiro. Sedento, Nahor desceu a mão pelos quadris da mulher, mas naquele instante o capitão Pazuno percebeu o escarcéu e vociferou em alarde. Não a deixem falar, suas bestas! Porém o soldado, entretido, não deteve seus impulsos perversos. Enfiou o braço pelo vestido, mas logo sentiu um formigamento estranho entre os dedos. Envolveu sua mão, assustado. Por Ishtar! A carne de seu punho estava apodrecendo, como a dos cadáveres em putrefação, e uma colônia de vermes devoravam-lhe a palma da mão. Nahor deu um passo para trás e notou que o cargueiro estava infestado de serpentes, najas ferozes que cuspiam peçonha de suas presas agudas. Descontrolado, pulou da carroça, mas caiu meio aturdido, arrebentando o joelho em um pedregulho pontudo. O pânico sobrepujou toda a dor, e o militar se arrastou para longe, fugindo das cobras que o perseguiam, até ser despertado pelo capitão. Levante do chão, ó covarde, exigiu Pazuno, sacudindo o guarda, agora de perna quebrada. Ao novo suspiro as serpentes haviam sumido, e o braço podre voltara ao normal. Fora alvo de uma ilusão, um feitiço psíquico que só afetara sua mente, arrastando-o ao terror invisível. Nenhum dos perigos era real, nem a decomposição, nem as najas. Os camaradas não perdoaram a chacota, e absorto o depravado não reagiu. A tropa, que vinha em Nahor, um pavoroso assassino, perdera todo respeito por ele. Era agora só um poltrão, que corria diante das ameaças de uma mulher indefesa. Com a desistência do oficial, enfiado ainda em situação vergonhosa, ele assumiu o comando, subiu ao cargueiro e voltou a amordaçar a cativa. Vai ficar sem comida, sua bruxa maldita, avisou, apertando bem as correntes. À distância segura, com o tendão estourado, Nahor tremia, soluçava e orava ao seu monarca imortal. Provara o sinistro poder da magia, e talvez não regressasse à consciência integral. Ó sublime Nimrod, livre-nos desta aberração. Vamos partir agora, retomou o experiente Pazuno, saltando para a charrete. Logo estaremos na presença do imortal. Assim que subiu em seu carro, o capitão puxou o arco, preparou uma flecha e a apontou ao meio da comitiva. Sob os olhares surpresos dos soldados, Pazuno disparou uma seta, que voou pelo ar até encontrar o coração de Nahor. Isso é o que acontece com todo babilônico que sucumbe à feitiçaria, justificou, e os lutadores engoliram em seco. O grupo prosseguiu pela planície, afundado em macabro silêncio. O corpo do estuprador ficou ali no deserto, para mais tarde servir de alimento aos leões.